Então, eu vou começando na hora e aos poucos, né, enquanto as pessoas vão se sentando e se aproximando. Bom, é um prazer apresentar a Cláudia, né? Ela é uma professora bastante conhecida na área de otimização do Brasil. Ela fez o doutorado na Sorbonne Panthéon com o professor Claude Le Maréchal, em volta de 1993, e depois disso tem atuado, um pouco depois disso veio ao Brasil e tem atuado no país já há algum tempo. Uma das coisas que a mim chama muita atenção na Cláudia é a completude, a capacidade dela de atuar naquilo que eu considero o tripé fundamental de um bom matemático aplicado, de uma boa matemática aplicada, que é, em teoria, em métodos, na parte metodológica, algoritmos, e também atuando diretamente na ponta das aplicações. Então, só para exemplificar, a Cláudia ela é uma pessoa que tem uma vasta produção na área mais teórica, particularmente na área de análise convexa e análise variacional. Posso destacar, por exemplo, o desenvolvimento da ideia de decomposição VU, que é algo que ela vai usar mais na frente para desenvolver algoritmos, mas que, como desenvolvimento teórico, é muito interessante por si só, né? E, como consequência, ela se tornou editora em chefe, por exemplo, do journal, não errar o nome do journal, Set Valued and Variation Analysis. Né? Na parte de algoritmos, ela tem vários resultados importantes na área de otimização convexa não diferenciável, particularmente em métodos de fecho, tendo capitaneado recentemente todo um desenvolvimento da área de métodos de feixes com oráculos imprecisos. Isso tem uma certa conexão com aquilo que o Mário falou na palestra dele, né, onde se supõe que a função objetivo e o subgradiente que você obtém vem com algum tipo de erro e você tem que controlar o erro para conseguir convergir e, se possível, ganhar, né, ganhar em tempo. Você pode fazer menos preciso no começo e ganhar em tempo no final. E, na ponta de aplicações, ela pegou todo esse desenvolvimento teórico e esse desenvolvimento de algoritmos e é capaz de atuar fortemente na área que é justamente no que ela vai falar um pouco aqui, na área de otimização na produção de energia, né? E logo depois do doutorado ela já começou a trabalhar com a Companhia Elétrica da França, veio para o Brasil, trabalhou no CEPEL, que é o Centro de Pesquisa da Eletrobras, e ela, podemos dizer com segurança que ela é uma pessoa que influenciou claramente a maneira como tanto a França quanto o Brasil produzem a sua energia, né? Não só com desenvolvimentos teóricos, com ideias, mas, inclusive, com métodos que rodam hoje em dia, por exemplo, na França, né? Então, nesse sentido, ela é uma matemática aplicada com letras maiúsculas, né? E é capaz de transitar em todas as aulas, e para mim, é um prazer introduzi-la. Cláudia. Oi, bom dia. Muito obrigada, Paula, pela apresentação impressionante. Fico agradecida. Também fico grata pelo convite. É minha primeira participação do CNMAC e eu estou muito contente de poder estar aqui. Bom, hoje eu pensei bastante em como montar a minha apresentação hoje. Vou começar com alguns assuntos filosóficos, antes de entrar nos assuntos técnicos, relacionados a como é que vai... Bom, porque quando você fica um pouco velho, assim como eu, olha para trás, né, e vê a carreira, e como foi que alguns conceitos e os trabalhos que desenvolvidos apareceram, e qual foi que foi a motivação, e como foi que chegamos num resultado e não em outro. E isso, então, me levou, vamos ver se eu consigo, sim, aqui, esse conceito de teoria efetiva. Então, aqui é a parte filosófica, que é bastante uma noção de como na teoria do conhecimento, de como é que vamos avançando na ciência e definimos com quais elementos definimos o que é certo e errado, no que numa realidade que pretendemos descrever. E, bom, a teoria efetiva, o que ela diz, o conceito, é que estamos em nossa zona de conforto e, em função das ferramentas e o que temos à disposição,
descrevemos então o fenômeno. Agora, por exemplo, para saber colocar aqui esse pointer na mesa, que é de madeira, eu não preciso saber a estrutura molecular da mesa, certo? Ou para fazer o caminho entre casa e a Unicamp, no meu caso, por exemplo, no Rio, ir até o fundão pela linha amarela ou a linha vermelha. Eu não preciso conhecer as ruas que estão laterais. Eu só preciso conhecer a rua principal. Mas isso funciona bem, essa teoria efetiva que está descrevendo o meu caminho, como eu que chego do ponto A até o ponto B, funciona bem até que eu fico engarrafada todos os dias. Eu preciso conhecer outros caminhos laterais e descrever de outra maneira a forma em que nos deslocamos de casa até o trabalho e acrescentando esse conhecimento. Em física, por exemplo, a teoria efetiva, um exemplo de teoria efetiva é a teoria de Newton, né? A teoria de Newton é um modelo simplificado da realidade que funciona muito bem para colocar satélites, para que as pontes não caiam. Então, funcionam bem. Já se queremos entrar no nível molecular das partículas pequenas, precisamos da relatividade, da mecânica quântica, outras teorias. Certo? Em matemática aplicada também é assim. Nós vamos representando e descrevendo a realidade do problema que queremos resolver com os ferramentais de que dispomos. Quando se trabalha com industriais, em particular, temos que ter ouvido bem atento para entender o que eles já estão usando e aproveitar, e a partir disso construir alguma outra coisa. E vamos avançando aos poucos, incorporando sofisticações. Então, eu quis então dar dois exemplos, vou apresentar hoje para vocês, um de um trabalho que já fizemos e outro que está em andamento, que representam bem essa maneira de se trabalhar, que eu acho que é muito valiosa em matemática aplicada. Não pretendemos abranger tudo e definir e resolver o problema universal até o final. Vamos avançando com passos pequenos e seguros, né? E de maneira simples que podemos, que depois vai se tornando cada vez mais sofisticada. A ferramenta matemática que vou apresentar não é simples, não, é sofisticado. Mas a filosofia, o enfoque e a aproximação tem que ser quando se trabalha com a indústria em particular. Então, se queremos ser matemáticos aplicados e não aplicáveis, essa é a diferença que eu faço, temos que ouvir e tentar entender o que já está feito e melhorar. Porque tem muita coisa com muito valor que está ali na indústria, só que não está, às vezes, formalizada de maneira matemática e colocada na linguagem que nós entendemos. Isso é o que leva tempo na interação com a indústria. Mas, bom, então aqui vão esses dois exemplos. Eu espero que vocês achem interessante. E se querem saber mais do que é teoria efetiva, coloquei ali embaixo o link que eu andei lendo ali na página do Edge, que é leitura, é filosofia da ciência. Então, o primeiro exemplo, eu vou explicar para vocês como a mudança climática, el niño e a niña, porque aqui estamos então falando de energias renováveis e então coisas relacionadas com a natureza e a matemática um pouco, como el niño e a niña mudaram paradigmas que durante muitos anos foram a base no Brasil para definir o preço da eletricidade. E depois eu vou entrar no trabalho em andamento e apresentar para vocês muitas problemáticas novas que estão sendo consideradas no setor para tomar conta dessas fontes renováveis de energia. E aqui tem também um assunto interessante em relação a como se refere as pessoas a essas novas tecnologias. Quem é a favor chama elas de fontes de energia renováveis. Quem é contra, porque tem uma empresa geradora de eletricidade térmica, vamos dizer, chama elas de energias intermitentes. E chama atenção no fato de que essa energia não está sempre disponível e que é o que causa problemas para a sua distribuição. Bom, nós gostamos, nós somos verdes, vamos chamar elas de fontes renováveis de energia.
Então, como eu disse, o fenômeno climático é a temperatura da água numa corrente que passa ali perto do Peru, como essa mudança de temperatura teve duas fases, que ficou mais quente e mudou um pouco as trajetórias. Primeiro foi El Niño e depois foi La Niña. E isso mudou o regime de chuvas, no mundo inteiro, em particular no Brasil, e com isso mudou a maneira em que tínhamos que representamos a quantidade de água que temos nos reservatórios. Então, por que é importante termos o valor da água, darmos um valor à água na energia, quando se fala em energia elétrica, é porque a água é a nossa maneira de armazenar energia. A energia elétrica, quando ela é produzida, não pode ser guardada numa caixinha, como se fosse trigo ou gás, uma caixa bem fechada, se for gás. A energia elétrica, quando é produzida, tem que ir pela rede elétrica e ser distribuída, e se não é usada, ela se perde. Então, podemos guardar energia elétrica na forma da água. Temos também baterias, mas as baterias são pequenas, em geral, quando comparamos com o volume de água que temos nos reservatórios aqui no Brasil, por exemplo, que tem uma capacidade de regularização, se chama, que é renovação do volume total de água de vários anos. Então, demoraria vários anos se ficasse vazio alguns desses grandes reservatórios para encher de volta de água. Então, não existe bateria no mundo que consiga armazenar o mesmo potencial de energia elétrica. Agora, enquanto à água, ela não custa nada. Se nós, no problema de otimização, geramos energia elétrica com diferentes fontes, uma delas é água. Como não custa, não temos um combustível para queimar, então não custa nada essa energia, e o problema de otimização não sabe que vamos querer ter água no futuro. Se nós alocamos um custo, o problema de otimização vai deplecionar e vai deixar-nos sem água para o futuro. Então, para dar um valor a essa água, para levar em conta que ficarmos sem água no futuro é ruim, nós temos que formalizar esses conceitos, tendo em conta as consequências de... eu tenho que... Assim, vocês veem? Bom, as consequências de tomar uma decisão hoje em relação ao que acontece no futuro. Se hoje decidimos, eu não quero gastar dinheiro, não vou queimar o carvão, então vou poupar dinheiro, vou usar diretamente a água dos reservatórios para gerar eletricidade, então é de graça. Então, hoje não pago nada. Mas no futuro, se não chover, vamos estar na situação vermelha e vamos estar, por exemplo, numa condição onde não vamos ter suficiente energia para gerar, porque a capacidade da geração térmica, que não é hidráulica, não é suficiente. Ou vamos ter que queimar combustível, que é muito caro, porque não guardamos nada de água. Por outra parte, se nós minimizamos o custo hoje, esvaziando água no reservatório, e chove depois, é a decisão certa, tudo bem. Fizemos a coisa certa. O caso contrário é, somos conservadores e decidimos, não, eu estou com medo, não vai que não chove e depois eu tenho que gastar muito dinheiro porque não guardei água, eu prefiro hoje queimar carvão, gastar dinheiro então em combustível para guardar água. Então pago mais hoje pela essa geração. Se no futuro chover e eu guardei água, eu vou ter água em excesso, é um desperdício. Nem vamos falar de possíveis inundações. Mas, se houver uma seca, é uma decisão certa. Então, nós temos que formalizar esse conceito de maneira matemática. E como é que se faz? Nós definimos um problema de otimização que é um problema estocástico, multiestágio, um programa linear, que depende do volume inicial dos reservatórios, quanto está quando começamos o nosso problema de otimização, e que, então, a função valor desse problema de otimização é o valor da água. Que, essencialmente, vocês podem pensar que uma maneira é o custo de substituição. Quanto que vai custar substituir a água no futuro, trazido, então, ao valor presente, se
eu não tiver água porque eu gastei muita no presente. Então se chama a função de custo futuro da água, isso, entre os elétricos. Então, depende a função valor de um problema de otimização, depende então, nós temos que controlar um sistema dinâmico. O sistema que estamos controlando é o volume de água em todos os reservatórios, a dinâmica é como muda ao longo do tempo, e o estado inicial do nosso sistema então é como um problema de controle óptimo, só que está discretizado, então é de otimização. E o estado inicial do sistema é quanta água temos nos reservatórios em todo o Brasil. Então, depende do volume dos reservatórios, depende de como representamos as chuvas que vamos ter no futuro, depende de como representamos a incerteza no problema de otimização. Temos várias maneiras, temos enfoques robustos, temos enfoques com recursos, multiestágios, temos restrições probabilísticas, temos muitas formas de lidar com a incerteza, uma vez que encontramos que definimos o processo estocástico que define a incerteza. O processo estocástico é contínuo e depois fazemos uma discretização, fazemos um tratamento e chegamos num problema de otimização. E finalmente depende de como resolvemos o problema de otimização. Vocês vão entender quando eu apresente aqui as propostas que eram feitas e as propostas atuais. E isso é importante porque é usado no setor elétrico por mais de 400 agentes para definir estratégias financeiras das empresas geradoras, para definir o preço da eletricidade que nós vamos pagar. Bom, tem um impacto socioeconômico, político também muito importante. Então, como é que é de grande o Brasil? Tem um porte continental. Isso aqui é um diagrama. Aqui embaixo temos o Oceano Atlântico. Então, o norte está à direita, o sul está à esquerda. E temos todas as bacias hidrológicas. Esses pontinhos que vocês veem, temos pontinhos e triângulos, como estão aqui na direita. Os triângulos são os reservatórios, pontinhos são geradoras, usinas geradoras. E, bom, vocês veem que temos uma capacidade de geração hidráulica que é fenomenal. O mundo inteiro nos inveja essa capacidade. E temos uns acoplamentos também, porque a água leva mais de 7 dias em transitar todo um vale hidráulico, se chama isso, porque bom, a água que é usada nesse reservatório vai para a jusante e enche o reservatório de baixo, que pode, por sua vez, então, receber combustível, podemos dizer, porque recebeu água e pode gerar energia, e assim para frente. Temos acoplamentos temporais também muito importantes. Então, temos também por aqui alguma estação de bombeamento, tem muitas complicações, mas temos uma capacidade de geração gigantesca, em geral para um horizonte de temporal que não seja para o dia seguinte. Fazemos uma agregação para representar todas essas usinas individualizadas. Então, esse aqui está representando essa agregação, esse triângulo grandão. Até uns 10 anos atrás, a agregação era por regiões, um grande lago, um grande reservatório no nordeste, outro no norte, outro no sul, outro no suleste, e Itaipu, separado, porque é tão grande que ela sozinha já é uma agregação. E depois de que foram paralelizados os algoritmos e se trabalha com clusters, e os clusters ficaram acessíveis a todos esses 400 agentes que participam aqui, que rodam esses programas, agora a representação é por bacia hidráulica, temos um 17, uma coisa assim. Bom, como é que são as equações? Eu disse que temos, então, a nossa dinâmica, isso é a representação da equação diferencial, que define como é que muda o volume no reservatório de um passo de tempo para outro. Aqui, então, temos o volume da água, um pouco dessa água passa pela turbina e gera, então, energia, esse U, a nossa variável de controle seria. E outro, quando não queremos gerar, mas temos muita água, temos canais de fuga, que é vertido. E como é que pode aumentar o volume de água no reservatório? É pela chuva, pelo que entra de água no sistema.
E isso aqui está representado por essa letra grega aqui, xi-t, e temos um fator gama. O que é esse fator gama? É muito importante, é a porção que nós podemos controlar da chuva. Se chama a fração controlável, é entre 0 e 1, um percentual. Então, temos uma fração de chuvas que não é controlável porque não podemos guardá-la no reservatório e que passa diretamente temos usinas que se chama a fio d'água, turbinas que estão sem reservatório nos rios e passa diretamente. Essa é a fração incontrolável, que vem aqui embaixo, está 1 menos gama. E a outra é a que nós podemos controlar e que fica guardada no reservatório. E temos, então, além de isso, é o que acresce o nosso volume, e as perdas são o que geramos, o que vertemos e a evaporação. Agora, o que fazemos com nossa eletricidade, que está gerada aqui? Temos uma conversão aqui, passamos de água para energia elétrica ou potência. Acrescida da geração, que não é hidráulica, mais eventualmente um déficit, se não pudermos atender a demanda, mais toda essa energia que é não controlável, a fração não controlável, que é convertida imediatamente em energia, isso tem que atender a demanda em cada passo de tempo, certo? Então, vocês pensam essa fração não controlável é como que reduz imediatamente a demanda. Ok, então, aqui, o que é incerto aqui? O que é incerto é o que está em vermelho, é a quantidade de água que vamos ter no reservatório. Então, como se trata de um modelo, de um fenômeno que se repete ao longo das estações, é bem adaptado representá-lo por um processo estocástico periódico autorregressivo, esse par. E durante muitos anos temos, então, registros históricos bem antigos que permitiam fazer uma boa representação desse modelo, desse fenômeno. Mas, com o Niño e a Niña, foi necessário calibrar de volta, primeiro com o Niño, depois com a Niña. E não foi porque as pessoas ficaram, chegou o Niño, temos que fazer. É porque os resultados começaram a dar errado, não estavam respondendo às expectativas que se esperavam dessa ferramenta computacional. Então, foi os pesquisadores que ficam no CPEU responsáveis por esse modelo, tiveram que revisar e calibrar novamente, e foi o Niño e a Niña que fez essa mudança. Mas, bom, depois de fazer essas mudanças, primeiro o Niño, depois a Niña, não foi suficiente. Então, ali vem a teoria efetiva que nos diz, o que vocês estão usando tem alguma coisa que está capenga, está faltando. Tem que acrescentar alguma coisa no seu modelo, sofisticá-lo um pouquinho. Então, para que vocês vejam com um pouquinho a matemática, então, o valor do custo futuro da água depende, então, do nível inicial dos reservatórios e temos que minimizar os custos de geração, a geração que custa, aqui para esse modelo, a geração térmica, e temos, então, limites de capacidade, temos intercâmbios entre as diferentes regiões do país. Se choveu no norte, mas não choveu no sul e precisamos de energia, podemos gerar energia no norte e temos, então, linhas de transmissão que têm uma certa capacidade que vão atender a demanda, então, em outras regiões. Então, temos que, com isso, atendemos a demanda reduzida da fração incontrolável de energia. Temos evolução dos nossos reservatórios, então aqui eu coloquei balanço hídrico, demanda, e temos também limites dos volumes do reservatório. Temos um limite máximo para não termos inundações, mas é muito importante também um limite mínimo, um mínimo de água, que já os engenheiros conhecem que quando começa a ficar por debaixo de algum nível crítico, se disparam alertas no sistema. Olha, o Brasil está ficando seco, vamos ter problemas no futuro se não ficamos atentos. Então, essas restrições box são importantes aqui. Ok, como a água, então, a água que entra nos reservatórios é aleatória, nós vamos trabalhar com uma representação por cenários e minimizar o valor esperado, em média.
Então, aqui é que começam as complicações, porque consideremos só 3 condições hidrológicas. O mês que vem, ou no passo de tempo seguinte, temos a mesma quantidade de água, ou chove muito ou chove pouco. 3. Se temos, então, normal, molhado ou seco, as condições hidrológicas. Se temos 4 meses, vamos ter 3 a potência 3 cenários, certo? Ter cenários quer dizer que todas essas variáveis aqui e restrições são multiplicadas por essa quantidade de cenários, porque para cada cenário temos uma decisão. E depois tomamos a média. O que é a média? O melhor em média. Bom, certo. Como é que fazemos aqui no Brasil? Quais são os portes de que estamos falando? Então, isso quer dizer, bom, que estamos aqui com uma árvore de cenários. Eu aqui, vocês veem, temos vários passos de tempo e eu abri 3 aberturas em cada possibilidade, mas aqui eu já não abri todas as que a partir desses nós, por exemplo, extremos. Eu abri só a partir de aqui porque já nem dá para desenhar. Fica com 4 meses só, fica já muito grande essa árvore de cenários. Qual é a árvore de cenários para a qual resolvemos esse problema? É para 10 anos, e os hidrólogos, eles nos disseram que se queremos representar bem a situação hidrológica de cada uma dessas regiões do Brasil, precisamos considerar 20 condições hidrológicas diferentes. Então, são 12 anos multiplicados 10 anos multiplicados por 12 meses, 120 períodos de tempo, e temos 20 cenários em cada um. Então, temos 20 a potência 119. Cenários são todos os caminhos, desde o começo até o final, de todas as possíveis variações. É um programa linear, mas ficou grande demais. Não tem quem resolva. Tá certo? Então, como é que se resolve? Isso é por um método desenvolvido aqui no Brasil por Mário Pereira com Leontina Pinto, ali no ano 91, e que depois é empregado no mundo inteiro, para esse tipo de problemas de geração elétrica, planejamento, no meio prazo. Então, é um método de amostragem, aqui eu desenhei a árvore, que em programação dinâmica, quando vocês resolvem um problema de programação dinâmica, sabemos que se temos muitos estados, a coisa fica com uma explosão combinatorial, porque temos que discretizar cada um dos estados e resolver todas as possíveis situações, aplicando o princípio da programação dinâmica. Esse método aqui, a programação dinâmica dual estocástica, o que tem de genial é que ele amostra estados, não vai gerar todos os estados dos reservatórios, vai jogar uma moeda e amostrar. Isso aqui é o vermelho. Então, ao longo desse estado, então, em programação dinâmica sempre temos uma etapa backwards e uma etapa forward, certo? Para trás, uma etapa regressiva, onde vamos do tempo final até o tempo inicial, melhorando a aproximação da função objetivo, e na etapa progressiva, para frente, do tempo t para t mais 1, geramos novos estados. Ali é onde fazemos uma amostragem com esse método. E logo, ao invés de voltar e exaurir todos os possíveis estados em nosso sistema, que aqui seriam 20 a 119, só vamos ver os estados que correspondem com esse caminho que nós amostramos. Então, aqui temos 3 estados, aqui, se voltamos para trás, temos 3 estados. Então, esses são os nós que visitamos para fazer os nossos cálculos na etapa regressiva. Então, como é um método de amostragem, a convergência desse método é em função de um certo intervalo de confiança, fechamos, então, o gap de dualidade com um certo nível de confiança, com certa probabilidade. Então, depende de como estamos fazendo essa amostragem ali. Mas, bom, esse é o método que é usado atualmente. A convergência é muito difícil de atingir, de fechar o duality gap, o gap de dualidade. Então, esses 400 agentes se reuniram em Brasília muitas vezes ao longo de muitos anos e definiram que para o Brasil se determina a convergência após de que o método termina após de 30 iterações. Agora, uma iteração dessa programação dinâmica dual estocástica precisa resolver
meio milhão de programas lineares. Não é simples, não. E ali foi quando os caminhos esses amostrados, vocês fazem uma simulação de estilo Monte Carlo, os eventos extremos, que são os que o niño e a niña estavam trazendo de secas extremas, eles ficam escondidos porque têm probabilidade muito baixa. É muito difícil de pegar quando você faz sorteio. Então, nós estamos percorrendo regiões da árvore que eram otimistas demais. E estamos pagando o preço disso até hoje. Temos os reservatórios no norte que estão operando sem aumentar o volume, estão operando como se fossem a fio d'água. A água que entra é gerada imediatamente, mas não guardamos mais energia. Estamos pagando o preço desse otimismo agora. Bom, e vocês viram que o problema foi que não choveu, tivemos seca nos últimos anos. E se nós queremos usar medidas de risco, trocar o valor esperado por um conditional value at risk, alguma medida de risco, precisamos aumentar o número de variáveis de estado, que já são muitas. E isso complica ainda mais a resolução do problema de otimização. Tá? Então, esses são os problemas que tínhamos. Então, aqui, a teoria efetiva que nós tínhamos não deu mais certo, temos que pensar de outra maneira. O que pode ser feito? Bom, então, agora não me olhem aqui, vou ir para frente e para trás. O que fizemos é implementar um método probabilístico que ele, ao invés de enxergar todos os passos de tempo de maneira encaixada, de uma vez só, vai ir rolando, fazendo um horizonte rolante. Então, vê o primeiro passo de tempo, agora eu vou marcar aqui o mesmo caminho que tínhamos em vermelho antes, que era assim, me parece, por aqui. E vamos ver como é que tratamos em cada passo de tempo esse problema. Então, vamos ter, ao invés de ter um problema multi-estágio, temos um problema em 2 estágios, onde conhecemos o que acontece no tempo T e todo o futuro é o que vem para frente. Agora vamos ali. Depois vamos pelo caminho e vamos encurtando o horizonte desconhecido. Então, vamos assim, para frente e para trás. Aí, bom. Era para sair, não, desculpa, para frente e para trás. Está vendo? Isto é para trás demais. Então, o que é importante é aqui, por que é isso importante? Nós, a operarmos dessa maneira, nós podemos ficar avessos ao risco nesse horizonte, nesse futuro que não conhecemos, através de uma restrição probabilística. E isso podemos escrever essa restrição probabilística de uma maneira que temos, porque é um processo periódico autorregressivo, onde a restrição fica uma restrição linear, como estava antes, só que o termo direito muda um pouco, com é como se fosse a demanda média mais um termo que depende do desvio padrão, da demanda. Então, mas só para o futuro que não conhecemos. Então, como é que o problema vezes o risco em cada passo de tempo? Nós vamos minimizar, então, no tempo tal, vamos ter o preço para o futuro de minimizar em valor esperado o nosso custo de geração, sendo que no tempo tal conhecemos a realização, esse tracinho vermelho, e para o futuro nós queremos que a probabilidade dos volumes dos reservatórios que seja respeitada seja uma probabilidade alta. Então, nós vamos operar, definir, então, esse custo da água, tendo em conta que no futuro não queremos ficar com muita pouca água, mas com certa probabilidade, ao invés de representar por cenários. Tá bom? Isso ali tem bastante matemática por trás, aí depois, se vocês têm referências, eu posso explicar em detalhe para quem quiser saber mais. Mas então, o que nós observamos ali? Vocês lembram que cada iteração da programação dinâmica dual estocástica, sem aversão ao risco, então, neutro ao risco, precisava resolver 500 mil de programas lineares. Como são 30 iterações, precisamos resolver 15 milhões de programas lineares. Sim, é o Sistema Interligado Nacional de todo o Brasil, isso aqui. Quando fazemos essa metodologia, nós saímos com um valor para a água, resolvendo 6 vezes menos programas lineares. É muito mais rápido.
E, além do mais, é avesso ao risco. Então, como é que isso pode ser visto? Aqui, esse traço contínuo, aqui, está mostrando ao longo dos primeiros 5 anos, os primeiros 60 meses, a evolução do reservatório de água. Como é que sobe, geramos, então ali choveu, não geramos, aqui geramos, e assim, para frente. A linha contínua quer dizer com perfeito conhecimento do futuro. Então, nós sabemos, vamos dizer, se aconteceu esse caminho, o que teria sido a melhor decisão possível. Então, fazemos isso, que não é o que faz o problema de otimização. O problema de otimização não sabe qual é o futuro, então tem que ter em conta todos os cenários. Então, esse se chama a solução wait and see, espera e ver o que acontece. Então, esse é o melhor que nós podemos fazer para o que aconteceu. Em vermelho, vemos o que faz o horizonte rolante. E mais ou menos está seguindo. Quando o preto está alto, o vermelho está alto. E em azul é a programação dinâmica do estocástica sem aversão ao risco. E vocês veem que está fazendo o contrário. Deixa eu ver. Não sei se... Está aqui. Então, por exemplo, aqui, ela não usa água e depois decide usar um monte de água aqui. E assim. E essas oscilações fazem com que, eu vou mostrar aqui um outro elemento importante em nossos cálculos, o multiplicador de Lagrange da restrição da demanda. Porque o multiplicador de Lagrange dá uma ideia da variação marginal, de quanto custa mais produzir 1 megawatt a mais de eletricidade. Isso tem a ver com o preço da eletricidade, de fato. Então, vocês veem que aqui está de volta. Agora, o wait and see está em azul, perdão que ali mudei a cor, é sempre esse valor. O horizonte rolante está muito próximo e já a programação dinâmica dual estocástica estava próximo, aqui não custava nada, estava próximo e boom. E tem esses picos de preços muito altos para os próximos anos. E isso foi o que levantou alerta, porque houve vários gerentes, executivos dessas empresas que rodaram o programa e disseram a eletricidade vai estar bem alta nesse mês. E fizeram todo o plano de negócios com uma eletricidade a 30 megawatts por hora, quando de fato estava em 10. Essas pessoas perderam o emprego. Então, isso foi o que obrigou a gente a pensar em outro tipo de situações. Esse aqui é a comparação, a distribuição de custo, a distribuição empírica, como é que o custo, tendo as decisões ótimas na esquerda, com o horizonte rolante, vemos que está mais ou menos parecido, não pode ser idêntico, lógico, e quando fazemos a programação dinâmica dual estocástica, temos desvio, uma variabilidade que é muito perigosa quando se trata de negócios, temos custos muito altos aqui. Bom, e isso era porque estávamos usando água, apresando água, pensando que custava menos, que iria nos custar menos no futuro, e que, então, estamos usando muita água agora e depois ficamos sem água no futuro. E por isso é que o custo marginal ficava tão alto depois dos 5 anos. Porque estávamos usando toda a água agora. E isso é o que está acontecendo agora, usamos água demais, de fato. Bom, aqui temos referências. Esse é um trabalho conjunto com o antigo postdoc Vincent Gig. Então, vamos ver agora as fontes de energia, ou como é que estamos agora. É um momento maravilhoso para os matemáticos entrarem nessa área, porque há muita coisa para ser feita, muitos modelos, está tudo sendo revisado. E por que é isso? Estamos indo a um modelo de energia, transição energética sem emissão de carbono, vamos dizer. Então, isso mudou toda a maneira de pensar no setor e que vem sendo implementada e com as redes de eletricidade que temos, que operam para o sistema antigo. Agora temos que fazer uma maneira de, sem deixar de ter luz, migrar para esse novo sistema, onde temos consumidores que não somente vão comprar energia, mas vão vender energia. Isso para que vocês entendam um pouco os problemas que isso traz.
é como, vocês podem pensar, a distribuição da eletricidade se faz pela rede elétrica, seguindo as leis de Kirchhoff, mas pensemos se fosse água. A rede elétrica foi desenhada para levar água sempre dos produtores, dos consumidores. É como se estivesse sempre para baixo, certo? A água flui, a corrente de água, a corrente de eletricidade flui de cima para baixo. Agora, temos caras que podem vender eletricidade, então eles podem mandar água, eletricidade contra a corrente. Isso produz uns problemas elétricos que a rede não sabe como gerenciar, e que temos que, então, controlar através de software e não através de hardware, porque as redes já estão lá, e já tem os dispositivos para esse controle de frequência, que não fique todo assim tremendo a eletricidade, etc. Então, isso se vocês sempre mandaram água de cima para baixo, e agora temos um ponto que não está mais embaixo, está acima porque está mandando água para baixo, que seria eletricidade. Isso é a complicação na rede elétrica. E não temos como acrescentar a rede. Não é suficiente para justificar de incluir ou modificar a rede. Por enquanto, não é. Bom, então, outro problema é que muitas dessas fontes para vender energia vêm do vento ou vento impredecível. Não temos o mesmo conhecimento para definir os processos estocásticos. E o vento é incontrolável. Se parece com essa fração de água incontrolável. Quando temos vento, temos que imediatamente transformá-lo em energia ou perdê-lo. Tá bom? Então, isso também quer dizer que se temos um vento muito forte, uma geradora tradicional que estava gerando energia vai ter que reduzir a quantidade que estava gerando para deixar entrar todo o vento, porque é de graça, então que é melhor usá-lo. Mas o fato de que essa geradora tem que reduzir a capacidade de geração que estava tendo não pode ser feita apertando um botão. Tem regras de produção que têm que ser respeitadas. Então, isso também introduz complicações no sistema. Se falamos em painéis fotovoltaicos, só temos sol durante o dia. E, bom, sistemas de transmissão, isso eu já falei, é o problema como comparação com a água. Então, isso é uma transparência ali do Edson da Silva, quando ele falou aqui também no Unicamp em relação aos problemas atuais. Temos que lidar com os 3 Ds. A descarbonização da energia elétrica, a descentralização, porque vamos ter pequenas produções em diferentes pontos, em vez desses grandes empreendimentos hidráulicos, por exemplo, e a digitalização. A digitalização que permite que todos os eletrodomésticos agora são inteligentes e que façam as coisas de maneira ótima para minimizar o custo de geração de cada casa. Isso não é uma fantasia, isso acontece todos os dias na Europa, por exemplo. Bom, então, o problema da geração solar, alguns de vocês já têm visto essas slides, está representado e se chama o pato. Os críticos das energias renováveis falam que o fenômeno do pato é muito nocivo para o sistema elétrico. Então, o que é isso? Nós temos aqui ao longo do dia e a quantidade de energia que é usada na rede, na Califórnia, por esse caso, ao longo do dia, e diferentes tecnologias, nuclear, hidráulica, renováveis, importação e a térmica. A térmica sempre fica na ponta, completando todas as outras, porque é mais cara. Então, aqui é razoável. Bom, e vocês veem que temos um pico de consumo aqui quando as pessoas voltam em casa, mais ou menos às 6 da tarde. E se aqui vemos no gráfico da direita um zoom desse azulzinho, a composição temos aqui geotérmica, biomassa, hidro, e aqui temos o sol. A energia solar, ela está entre 6 e 6, mais ou menos. Muito bem. Então, se vocês têm painéis fotovoltaicos em casa, vão usar a energia própria enquanto tem sol. E quando não tem mais, vão usar a energia da rede. Agora, o que acontece quando, se são 2 ou 3 pingados, não é um problema. O problema é quando é toda a cidade que tem painéis fotovoltaicos e todos entram no sistema
às 6 da tarde, quando ficaram sem sol e voltaram em casa e tem um aumento de demanda e entra no sistema. Então, o que acontece? Acontece o pato. Isso aqui é de volta ao longo do dia, mas agora cada linha representa o uso que se faz da rede elétrica ao longo do dia. Aqui em 2012, estão vendo, era mais ou menos parecido com isso que eu disse da demanda. Depois, 2013, já começa a ter menos. Aqui começa, bom, diz projetado, mas bom, não é projetado para trás. Em 2015 até 2020. E esse aqui, esse desenho aqui, esse é o pato, é o pescoço do pato, o problema. O pescoço do pato está dizendo que, e vocês veem que no horário, então, temos menos uso da rede elétrica no horário em que temos uso próprio de energia solar. Lógico, para que vamos gastar dinheiro se temos energia própria? Mas depois entramos todos no sistema no mesmo horário, que é quando temos mais demanda. Isso que só traz problemas para o controle da qualidade da eletricidade na rede. Bom, então, para controlar esses aspectos incontroláveis das novas fontes de energia, como não podemos mudar como é que está a rede, tem que aparecer opções diferentes. E isso são mecanismos que se chamam de resposta à demanda. Tem também novos agentes que consumem e produzem energia, se chamam prosumidores, e tem os agregadores, que eles representam uma comunidade, um condomínio de casas, por exemplo, uma coisa assim. Bom, o que é o mecanismo de resposta à demanda? A resposta à demanda é, não para nós não somos interessantes como indivíduos, é por isso que estamos com os agregadores, é para um consumidor grande de energia, pode ser, não sei, um sistema de trem elétrico, pode ser uma grande cadeia de supermercados, um grupo de hospitais. As empresas de energia oferecem, então, uma redução na tarifa a cambio de reduzir, que eles aceitem, se for necessário, uma redução do fornecimento de energia no horário de ponta. Então, alguma vez eu já expliquei isso também. Se, por exemplo, todos os Carrefour decidem, vamos desligar o freezer meia hora às 7 da tarde, em todo o estado, isso é uma redução de consumo significativa que deixa entrar todos aqueles que têm energia solar nesse momento, sem ter todas essas inestabilidades. Então, esse é o interesse. Isso se chama de... não sei, em português não sei, cortar a demanda, barbear a demanda de ponta, load shaving ou peak shaving. Bom, também temos baterias. Então, ali, o trabalho que eu vou apresentar agora, para terminar, é um trabalho conjunto com Ana Paula Jorobura, uma estudante de Paraná, Elisabeth Caras, de Paraná, Wim Van Ackoy, que é da Electricité de France, e Hasnassi Dani, da Ensta, em Paris. Então, nós nos colocamos do ponto de vista de um prosumidor. É um consumidor grande de energia que pode ter acesso a fontes próprias de geração, mas pode também precisar energia da rede. E se pergunta, será que é conveniente essa oferta de load shaving, de deslocamento da demanda? O deslocamento da demanda é deslocamento porque não quer dizer que não vai ter essa eletricidade, só que não vai tê-la disponível no horário de ponta. Então, será que é conveniente? Ou será que, para mim, é melhor comprar uma bateria? E então eu não fico nesse sistema que corta minha demanda no horário de ponta, porque todas as pessoas vêm no supermercado e abrem o freezer quando eles querem que eu tenha o freezer desligado, por exemplo. Tá? Então, então, consideramos o caso de um prosumidor que tem geração térmica própria e tem painéis fotovoltaicos e pode vender eletricidade que gerou, mas não usa, pode comprar quando não tem suficiente e está preocupado com o custo de geração mais com a emissão de CO2. Isso é cada vez mais importante, graças a ações governamentais, justamente para incentivar o uso de energias renováveis. Então, como comparamos
qual é o mecanismo melhor? Bom, para isso nós fizemos um modelo multiobjetivo, né? Onde minimizamos dois custos. À esquerda, o custo de geração, e à direita é manter por baixo de um certo nível máximo, F maiúsculo, de poluição, de emissão de CO2, a nossa geração de eletricidade, atendendo umas certas restrições. Agora, é um modelo multiobjetivo, nós temos então que definir uma escalarização e maneiras de dar um sentido ao que é a solução de um problema que tem uma função objetivo, que é um vetor ao invés de um número, para cada X. Então, consideramos os mecanismos de load shaving, que aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas vocês veem aqui embaixo, né? Temos esse delta é o deslocamento da demanda, que então deslocamos em algum instante de tempo essa demanda, sendo que no final do dia nós vamos ficar com todo o saldo zero, então o que não foi fornecido no horário T foi fornecido mais tarde, e temos um certo limite para esses deslocamentos. Por outro lado, se queremos lidar com baterias, aqui estão equações, de volta a um sistema dinâmico, a dinâmica da bateria, o estado de carga, quanto é que temos que, em função do que entra e que sai aqui, o O e o I é output e input da bateria, são relações não lineares, são bastante complicadas, aqui não temos linearidades, e nós sabemos todos dos celulares que cargar e descarregar a bateria é melhor fazê-lo de uma maneira com bom senso, ainda mais baterias grandes como essas que são caras, para maximizar a vida útil e que depois não termos explosões. E de volta aqui temos uma restrição de demanda, onde é a produção mais o que sai e menos o que entra na bateria em cada passo de tempo. Bom, se nós então resolvemos, através de uma escalarização, esses problemas multiobjetivos, aqui temos uma noção, isso dá uma ideia de como comparar o custo de geração em relação com a emissão de CO2, aqui para um caso onde não fazemos nada, onde em vermelho temos uma bateria pequena, aqui temos o load shaving, e nós observamos que se temos uma bateria suficientemente grande, aqui estamos melhor, uma situação mais baixa é melhor, do ponto de vista dos dois custos, é melhor, então, do que aceitar o deslocamento da demanda, invertir para uma empresa suficientemente grande numa bateria. Agora, o produto derivado disso dali foi um novo método de feixes, por exemplo, para resolver eu estou quase que tenho que terminar, me parece, então vou acelerar um pouquinho. Então, um método de feixes para minimizar esse tipo de problemas, por escalarização. Esse é um outro trabalho, então, com Elizabeth e Hasna. E como é que, eu só vou dar uma ideia aqui. Em todos os problemas multiobjetivos, nós temos, então, um vetor, que é a função objetivo. Aqui são os diferentes componentes, dois, para o exemplo, aqui que eu apresentei. E se representa os diferentes objetivos através de uma escalarização, que é uma função φ, e um objetivo, um target, e depois vamos percorrendo diferentes valores do target para identificar a frente de Pareto. Então, nós temos um problema desse tipo, onde o custo e as restrições são convexas, e essa função φ, todas essas escalarizações que são interessantes para recuperar a frente de Pareto, elas são não diferenciáveis, e em geral são uma função de máximo, desse tipo, como está aqui, ou alguma variante. Então, com isso, nós podemos definir um novo método de otimização não diferenciável que aproveita dessa estrutura, que nos permite lidar com restrições não convexas, porque a bateria tem restrições não lineares não convexas, e que nos permite também, quando mudamos aqui esse Z, aproveitar toda a informação da resolução anterior para ter uma resolução acelerada e recuperar toda a frente de Pareto de maneira rápida. Bom, então, então, esse é um outro produto derivado, da teoria, a teoria efetiva que vai se estendendo. Por esse modelo aqui, o que acontece? Nós percebemos que a resposta que nós temos quando resolvemos um problema de otimização
depende do estado inicial. É como o V de X0 no problema da água. Aqui X0 é o estado inicial de carga da bateria. Mas nós gostaríamos de ter uma análise, uma frente de Pareto, que fosse para diferentes estados de carga da bateria, que não dependesse sempre que temos que estar com a bateria no nível médio ou no nível alto de carga, porque isso não é realista. Então, para fazer isso, nós precisamos então passar aos problemas de controle, porque nós precisamos ter a forma explícita como varia a função V em função de X0. O problema de otimização, ele nos dá a V de X0, mas não nos diz como varia se nós variamos X0. O problema de controle, sim. Então, isso que é um problema então mais complexo, e é no que está trabalhando agora a Ana Paula. Estamos trabalhando nesses modelos de otimização, nos modelos de controle óptimo. Então, ao invés de ter somatórios, temos integrais, porque estamos trabalhando com funções. Esse máximo, então, é para controlar a emissão de CO2, é uma coisa nova. Temos restrições de estado, que quer dizer que no final nós queremos ficar como com água, com um nível suficiente de carga da nossa bateria. Então, através das técnicas de Hamilton, Jacob e Bellman, isso agora está trabalhando em isso. E está também trabalhando num caso numérico real de Electricité de France. Bom, então, para não cansá-los mais, vou terminar com minha última transparência e tópicos que estão hot na área de otimização energética, não no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, vocês respondem um pouco a essas perguntas, publicam logo. Então, temos o vento. O vento, ele obrigou a passar de uma representação horária a representação a cada 15 minutos, porque o vento varia, tem uma variabilidade a cada 15 minutos. Com isso, apareceram incertezas em problemas que eram de geração diária para o dia seguinte de eletricidade, que antes não existiam. Isso se chama Unit Commitment Estocástico. Associados com esses problemas, temos que saber quanto gerar, mas também como definir o preço da eletricidade nessas circunstâncias. Isso foi essa parte dos preços, nós estudamos na escola CMA e está, bom, é um trabalho bem interessante que vai sair dali para definir esses preços. Não damos uma resposta final, não há uma resposta final, não sabemos ainda muito bem o que é a boa resposta para isso, mas aporta um elemento de resposta já. Temos esses mesmos mecanismos de resposta à demanda, onde o consumidor se pergunta se ele vai entrar ou não no jogo de deslocamento da demanda. A Electricité de France, uma empresa grande, Eletrobras, também se pergunta quanto é o que eu vou oferecer como redução do preço para esses caras, para que seja conveniente para mim e que seja interessante para eles. Então, isso se modela através de problemas binivel, que também são bem complicados. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto tem a ver com o que acontece com o uso da rede. Os caras que construíram a rede elétrica, as empresas de distribuição que operam a rede elétrica, eles trabalham no negócio na base das tecnologias clássicas, que estão sempre usando a rede elétrica. Então, o uso e o custo dessa rede elétrica está distribuído ao longo de cada vez que 1 megawatt circula. Já, quando temos o vento, a energia eólica não usa da rede o tempo inteiro. E isso, então todos dizem, a energia eólica então é de graça. Não, mas para poder ser levada onde sopra o vento até onde usamos a eletricidade, tem que passar pela rede. E a rede, se não estivesse lá, não poderia transmitir a eletricidade. E a rede está lá o tempo inteiro. Então agora estamos pensando em mecanismos. Por exemplo, o cartão de fidelidade. Sabe quando você volta num café e então, se você usa a rede com mais frequência, ter uma tarifa mais baixa. Então, para isso que represente com mais justiça o uso da rede elétrica. Bom, e depois temos também problemas de equilíbrio muito interessantes relacionados com o problema da incerteza que introduz o vento. Então, eu vou terminar aqui. Eu agradeço, então, a paciência e obrigada.
Muito obrigado, Cláudia. Temos espaço para uma ou duas perguntas ou comentários. Alguém quer se manifestar ou passamos diretamente para a sessão de encerramento? Bom, eu acho que terminamos próximo do final do evento de maneira belíssima. Eu tenho só uma pergunta, Cláudia. Além das habilidades matemáticas computacionais, queria que você fizesse um pequeno comentário sobre essas habilidades de conversar com não matemáticos, com a indústria. Como é que é isso aí, rapidamente, né? Bom, é laborioso, é complicado, mas eu acho que você já tem uma ideia de quanto complicado é só do fato de falar com matemático puro. Dizemos as mesmas palavras e querem dizer outra coisa. Então, leva tempo, e isso é um assunto de vontade. Se as pessoas querem, é possível comunicar e chegar num entendimento. Mas, então, não de primeira dizer, não, isso não tem nada a ver com o que eu faço, porque pode ser que esteja colocado de uma maneira que não é a que nós entendemos. Nós, se falamos de grupo ou anel, tem significado matemático que para as pessoas normais não tem. É o mesmo. São palavras que eles usam de uma maneira e você, é isso. Se eu falo de valor ótimo, alguém que não está na otimização não vai entender, mas se eu digo custo futuro da água, é isso, já sabem. Então, é uma questão de paciência e, bom, tem que interagir. Lendo só não tem que falar. Mas é como meu sotaque. Vocês me entenderam? Eu tenho sotaque. Posso cantar o Chico Mineiro? Você, no antepenúltimo slide, desculpa, no antepenúltimo slide, você colocou a influência do vento. Na prática, como que isso é feito por eles? Aqui no Brasil? Sim, e como é que isso se traduz no que nós fazemos? Se você entra na página web do ONS, que é o operador do sistema, no norte, que é onde o Eike Batista botou um monte de eólicas, norte e nordeste, 70% da eletricidade que é gerada... Está bem, né? Tá. Que é gerada no nordeste é eólica. 70%, é impressionante. Então, e o que se faz? É isso que estou dizendo. Ele entra, geramos tudo quanto podemos e depois tentamos arranjar com os que estão gerando. Você estava gerando e não pode deixar de gerar, bom, vamos dar um crédito para depois. Mas está sendo tudo feito de maneira um pouco não sistemática, tem que ser formalizado, né? E então isso é o que tem que entrar em operação, um modelo que se chama DECEM, que vai entrar em operação em 2020. Era para entrar em operação em 2019, mas com todos os problemas políticos, ficou para frente em 2020. Desculpa. Quando você trata da evaporação, você trata da evaporação com um parâmetro constante ou ele pode ser variável? Lembra o gama T que você colocou? Não, ele é determinístico, mas varia no tempo. Porque tudo depende do nível de água que você esteja considerando. Como são esses reservatórios grandes, você pode considerar que um dado conhecido. Então é determinístico, mas que depende do tempo. Não é constante para cada mês. Depende do sol. Última pergunta com conotação política. Quando a gente estudou Jaciretá, a gente viu que no balanço hídrico faltava água, que era a água que infiltrava pelo fundo do solo e saía a jusante do Rio Paraná. E o governo não gostou da nossa conclusão e fechou o nosso projeto. Mas vocês têm alguma coisa assim em vista? Bom, tem estudos que esse tipo de estudos acadêmicos servem para quando tem algum pepino, alguém diz...
debe ser isso o culpado, né? Mas não está, o que está representado no modelo é a conversão de água, de quando a água passa pelo canal, o canal para gerar, ali tem uma conversão, mas tem modelos muito complicados que dependem do nível de água que você tem acima, quanto fica embaixo, isso de quanto água você tem após da barragem, depende de quanto teve de filtração. Então, existem esses modelos. Agora, na hora de colocar aqui e representá-los num modelo que é tão complicado porque tem esse porte, você deixa todo linear. Não pode. Por nada. Bom, muito obrigado, Cláudia. Então, uma vez, um aplauso.